Olá, tudo bem? Meu nome é Caroline, sou conselheira do Espírito Santo. Estamos aqui para mais um podcast do Conselho. Dessa vez nós vamos falar um pouco da história do nosso conselho, né, doutor Celso, dos seus propósitos. Estamos recebendo aqui doutor Celso Murá, conselheiro do Espírito Santo. Ele é médico pediatra, é conselheiro agora da atual gestão, já foi conselheiro do Conselho Federal de Medicina, já foi presidente do Conselho Regional de Medicina por 3 vezes, é ex-presidente da Associação Médica do Espírito Santo, do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo, ex-presidente da Sociedade Espírito Santense de Pediatria, foi professor de medicina da EMESCAM, foi chefe do serviço de pediatria do Hospital Santa Rita, foi médico do antigo IESP, diretor clínico da Fundação Hospitalar de Pediatria, diretor-geral do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. E como eu costumo brincar, né, doutor Celso, botou a pedra fundamental do Conselho Regional de Medicina. Quase, né? Quase. Faltou Não. um pouquinho. O doutor Luiz Boas tomou a frente Na e verdade, o lançou a saudoso pedra. doutor Luiz Dr. Boas, ele Grande memória, grande pessoa. foi conselheiro também. E a gente está aqui, doutor Celso, hoje para contar um pouco da história do CRM do Espírito Santo. Esse ano o CRM do Espírito Santo completa 65 anos. 65 anos. Ele foi instalado aqui no Espírito Santo em 1958. Na realidade, a lei que organizou os conselhos, a Lei 3.268, é de 57. Existe o decreto-lei que normatizou o funcionamento dos conselhos, que é de 58. E nesse ano foi instalada uma delegacia aqui no Espírito Santo. E aí, doutor Celso, assim, eu estou na minha primeira gestão do conselho. Confesso para o senhor que eu me apaixonei pelas atividades do conselho, mas que eu não tinha a mínima noção do que um conselheiro fazia. E eu vejo muito isso com os meus amigos, né? As pessoas que não entendem qual é a função do conselho. Fala um pouquinho para a gente, o que o Conselho de Medicina faz para os médicos e para a população? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender, Carol, é que os conselhos de medicina não são entidades médicas. Eles são autarquias da administração indireta do Estado brasileiro. Assim como as empresas paraestatais, as fundações estatais. O Conselho é uma autarquia, faz parte do serviço público. Ele não tem capacidade de representar os médicos, por exemplo, em questões trabalhistas, em questões científicas, tá certo? Ele embasa a medicina através de suas resoluções, definindo o que é experimental e o que pode ser utilizado pela classe médica em benefício da sociedade. Na realidade, a principal função do Conselho é defender a sociedade. Ele atende aos interesses da sociedade, garantindo a ela o direito de ter uma saúde de qualidade. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas pensam que o Conselho é uma entidade médica que ele pode fazer as coisas e ele não pode fazer. A gente tem limitações, né? Nós temos limitações. Por exemplo, o serviço público, ele difere do serviço privado. O direito público ele é caracterizado pela obrigatoriedade à lei. A autarquia, o órgão público, ele só pode fazer o que está definido por lei. Na iniciativa privada, ele pode fazer o que a lei não proíbe. O serviço público, não. E o Conselho é subordinado às normas do serviço público. Nós somos auditados, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União. Quer dizer, nós somos toda a subordinação. Apesar de nós termos essa característica de uma autarquia especial, nós temos, por exemplo, a nossa fonte de renda, ela independe do Estado. A nossa administração financeira e a nossa autonomia deliberativa é própria nossa. Tá certo? Mas, em compensação, nós temos as mesmas obrigações que as outras entidades do serviço público. Eu lembro, doutor Celso, que quando me convidaram para fazer parte da chapa, né, que concorreu para o conselho, porque, caso as pessoas não saibam, a gente é eleito, né? Os conselheiros em atividade, eles são eleitos. Eu não sabia mesmo as funções do conselho. Eu tinha ido no conselho, acho que 2 vezes. Uma para registrar o meu diploma e a outra para pedir a transferência quando eu fui para São Paulo e quando eu voltei do São Paulo para atuar no Espírito Santo. E eu realmente não tinha a mínima noção, e quando eu comecei a ver a quantidade de coisas que a gente fazia, eu lembro de eu na sala do senhor, doutor Celso,
ele foi presidente na nossa primeira gestão, né, nos primeiros 2 anos e meio do Conselho, o Dr. Celso estava como presidente, e fui pedir ajuda, né, socorro, como é que a gente vai fazer, como conduzir uma sindicância, um processo, e a gente foi pego nessa gestão específica com uma determinação do Tribunal de Contas, né, a gente precisa ter transparência, ela precisa prestar contas, inclusive esse movimento de fazer os podcasts, né, também é uma forma de aproximar as atividades do Conselho com os médicos e com a população. Como que o senhor enxerga isso da falta de conhecimento que os médicos têm das atividades do Conselho? O senhor que já passou por tantas gestões anteriores. Porque, na realidade, o Conselho é uma autarquia, ele pertence ao serviço público. Ele é uma coisa afastada da carreira acadêmica. E nas faculdades, por exemplo, não se discute, além de não se discutir nas escolas médicas, políticas médicas, você não discute nem a sua política profissional. Então as pessoas não conhecem. A função do Conselho ela é completamente diferente. Nós somos acostumados ao sindicato, à associação médica, à sociedade de especialidades, que têm características completamente diferentes. Elas podem defender o Conselho, falar o que elas quiserem, gastar o que eles quiserem. Agora, nós não. Nós somos norteados pelos 5 princípios constitucionais do serviço público. É o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Esses são 5 princípios constitucionais que gerem a atividade do serviço público. Nós somos subordinados a ele. Nós não podemos fugir a essas normas de jeito nenhum. Então, nós temos uma obrigação primordial de fiscalizar. Por que nós fiscalizamos? Porque nós temos que garantir à sociedade uma medicina de qualidade. Nós temos que vigiar e fiscalizar e normatizar e vamos dizer, interferir, inclusive, na atividade assistencial, porque a sociedade precisa dessa segurança. Cabe a nós zelar por elas. O Conselho é um órgão que representa a sociedade, ele não representa a classe médica. Representa as boas práticas de medicina, né? Exatamente. E defendendo as boas práticas da medicina, você protege o trabalho médico. Porque o grande problema que nós temos hoje, pelas más condições de trabalho, os médicos frequentemente têm sido responsabilizados pelas consequências ruins aos pacientes. E acabam pagando a conta. E eles não sabem, inclusive, que eles têm o dever de denunciar ao Conselho as más condições às quais eles são submetidos. Que em fazendo isso, ele também está defendendo a segurança do seu trabalho, com relação a ele. Então, essas coisas que o médico não entende. E nós somos subordinados à legislação pública. Praticamente todo mundo que entra no Conselho, a imensa maioria não tem conhecimento, porque nós não somos versados em administração pública. E, de repente, você passa a ser gestor de um órgão, de extrema importância, com uma teleologia ampla e que tem que ser atendida. E você tem que administrar todas as circunstâncias que estão envolvidas nesse processo. E não é muito fácil. Nós temos um mandato, às vezes, de 5 anos, o pessoal fala, esse pessoal fica lá 5 anos, mas você vai ver que se você encurtar o mandato de um conselheiro, os nossos processos, as nossas sindicâncias, elas seguem prazos legais, constantes nos outros códigos das outras cortes superiores. E nós temos que atender a isso para você fornecer a segurança jurídica que o processo judicante precisa. A atividade judicante é uma das atividades do Conselho. É uma das né? atividades. Os médicos, eles acham que o Conselho está ali para perseguir os médicos, mas, na verdade, não. Uma das coisas que eu aprendi é que o médico que atende dentro das boas práticas da medicina, ele acaba sendo defendido pelos processos judicantes, né? E muitas vezes ele tem um caráter mais educativo. E aí, nessa nossa gestão atual, eu acho que foi uma necessidade da sociedade, já existiam os programas de educação continuada, que era uma determinação do Conselho Federal de Medicina,
mas a gente ampliou muito as fiscalizações para fiscalizar as condições de trabalho dos médicos. Na pandemia, eu lembro que a gente ia muito para ver se os médicos tinham condições de trabalho, a gente criou um canal de denúncias para que facilitassem as nossas fiscalizações, mas nós temos limitações, muitas vezes pedimos ajuda do Ministério Público para tentar resolver um problema. E em relação à parte de educação continuada, os nossos cursos de urgência e emergência, eles são muito bem avaliados pelos médicos que participam. Eu acredito, assim, é importante que o médico acompanhe as nossas redes sociais, né, o site do Conselho, o Instagram do Conselho, o YouTube do Conselho, que a gente tem oferecido para os médicos e para a população material muito diverso e que ajuda, como é que eu posso falar? Na atualização médica, na dúvida das questões éticas, né? E toda vez que algum médico procura a gente recebe muito bem, né, doutor Celso? Muito bem. Outra coisa também, Carol, é o seguinte, repara que você, de vez em quando você escuta falar assim, o Conselho não faz nada para a gente e tal. Uma vez nós estávamos discutindo isso lá no Conselho Federal de Medicina, e o pessoal estava reclamando, poxa, a gente trabalha feito doido, trabalha mesmo. Um conselheiro federal, inclusive, que vai para Brasília e fica lá às vezes uma semana inteira, é reunião de manhã, de tarde, até o começo da noite, no dia seguinte é a mesma coisa. Você faz reuniões no Brasil inteiro, você roda o país inteiro. Aí você fala assim, a gente trabalha, e os médicos ficam falando que a gente não faz nada pela categoria médica. Aí eu falei assim, olha, talvez o problema seja a comunicação. Sim. Entendeu? É bem provável que a gente está fazendo tanto esforço, e esse esforço não está sendo enxergado pela categoria, talvez a gente não estava sabendo se manifestar perante os nossos colegas. Não, e a gente se comunica, né? Porque os médicos recebem toda semana um jornal do Conselho com as informações, vai por e-mail, né? Nós temos um site aberto com todas as informações que eles precisam, mas o médico é muito ocupado. O médico tem tanta responsabilidade na cabeça que às vezes ele esquece daquilo que pode protegê-lo. E na hora que ele precisa em caráter de urgência. Aí ele quer que o Conselho resolva para ele uma coisa que o Conselho tem prazo para resolver. Às vezes ele quer que seja uma coisa imediata, mas por questões de forma, né, de formalidades, exatamente, a gente não pode responder com a mesma celeridade. Eu lembro que a gente criou, na época da pandemia, exatamente para tentar resolver essa celeridade, uma forma de que a gente tentasse resolver mais rápido, e muitas vezes eu ligava para o médico. O médico fazia denúncia, chegava no nosso setor de comunicações, né? E quando eu via que era alguma coisa mais urgente, eu falava assim, olha, deixa eu ligar para você, qual é a sua dúvida, o que eu posso te ajudar? E perdi muito sono por causa da pandemia que veio aí. E agora a gente está recuperando, voltando aos trabalhos de forma, né? Voltando aos trabalhos que a gente tem que fazer, cartoriais. Tem uma coisa interessante, doutor Celso, é que as pessoas acham que o Conselho emite diploma, né? Quem dá o diploma de revalidação é o Conselho. É o Conselho. Não, inclusive, quando a gente teve aquela briga dos mais médicos, Conselho Federal, teve não sei se foi o ministro, o próprio presidente da República, falou que não, essa prova que o Conselho dá, o exame do revalida, essa prova é difícil, é para cercear o mercado de trabalho. E não é, o Conselho não dá prova nenhuma. Né? Quem faz a prova é o Ministério da Educação com o Ministério da Saúde. Esse exame revalida, ele é um exame de média complexidade, em que o médico tem que acertar 60% das perguntas. E ele é feito em todo mundo, né? Em todo mundo, quando você sai da onde você se formou e vai atuar em outro território na Europa, na América, você tem que fazer uma prova de proficiência da língua e uma prova de revalidação do diploma. O Conselho só registra, né? Só registra. O que o Conselho faz é registrar o diploma de médico, exatamente, que é emitido aqui no Brasil, no caso da revalidação do diploma, para uma escola pública. Né? Ainda não é permitido que as escolas particulares façam essa prova do revalida. E eu acho, inclusive, até que é bom que não seja. Sim, concordo. Tá certo? Eu acho que com relação a isso aí, eu acho que o serviço público tem uma credibilidade maior, ele não vai comercializar isso aí.
tá certo? Não vai criar taxas acessórias e protege a população. Protege a população. Outra coisa é o seguinte, médico nenhum, conselho nenhum foi contra os mais médicos, tá certo? Nós só queríamos que eles fizessem, como qualquer um, a prova do revalida. Nessa época, eu era presidente do conselho e eu fui entrevistado por uma jornalista. Ela falou assim, não, mas esses médicos que vêm, eles são bons médicos. Aí eu perguntei a ela, a senhora sabe quem é o melhor médico do Brasil para a senhora? Ela falou, não sei não. Quem que a senhora acha assim que seja o maior médico? E ela lembrou do doutor Adib Jatene. O doutor Adib Jatene. Falei, pois é, se o doutor Adib Jatene saísse no Brasil e fosse trabalhar na França, ele tinha que fazer prova. Se ele fosse trabalhar nos Estados Unidos, ele tinha que fazer prova. Então, isso é uma coisa que cada país faz para garantir a segurança da assistência. Agora, o que não é divulgado é que o índice de aprovação do exame do revalida é muito baixo. Entendeu? Se a gente tem dificuldade hoje de zelar pela qualidade do ensino médico no Brasil, como é que nós vamos zelar pela qualidade do serviço médico, do ensino médico lá fora? E o CFM lançou agora tem agora um infográfico, né, uma informação aberta a todo mundo sobre a demografia médica. Demografia médica. E está provado que não faltam médicos no Brasil. Não faltam médicos no Brasil. O problema é que o que persiste é a má distribuição dos médicos. Mas não é porque os médicos são mal distribuídos, não. A economia brasileira é má distribuída. Toda a rede assistencial que pode absorver e oferecer condições de trabalho, ela está situada nessa região de costa leste e sudeste, nordeste um pouco, mais sul. E você tem essa distorção, você põe mais médicos e eles ficam no mesmo lugar. Quando se colocaram os mais médicos, eles lotearam os mesmos serviços. Os mesmos locais. É interessante, eu tive a oportunidade eu sou curiosa, né? Tive a oportunidade de navegar por esse site da demografia médica e a gente percebe a diferença, por exemplo, eu falei que o senhor é pediatra e hoje em dia menos pessoas procuram especialidade de pediatria, né? Eles estão os médicos recém-formados, eles procuram outras especialidades, a pediatria não está tão atraente como já foi no passado. Mas, principalmente, a gente tem observado um aumento de mulheres médicas, né? Como se aumentou muito a abertura de escolas de medicina, que depois você pode falar um pouquinho sobre isso também, mas a gente tem muitos médicos jovens, com até 10 anos de formados. Eu não lembro se já chega em 50% entre médicos jovens e médicos mais antigos aqui no estado, mas o que eu lembro é que já passou de 50% o número de médicas mulheres. Como é que o senhor enxerga essa mudança do perfil dos médicos ao longo desses 58 anos, dos 65 anos, né? 58 é quando foi fundado o conselho. Eu acho, sabe por quê? Eu acho que isso aí, na realidade, só acompanha o perfil da sociedade. As mulheres foram tolhidas no seu acesso ao mercado de trabalho durante décadas e décadas e décadas. De repente, a própria pressão social, o nível intelectual da sociedade crescendo, a expectativa de vida crescendo, a facilidade de acesso à informação e à cultura foi permitindo que as mulheres... Entendeu? Aquela demanda reprimida feminina que nós tínhamos esse tempo todo começou a se mostrar. E eu acho que isso foi um enorme benefício para a medicina. A medicina que se praticava antigamente, na minha época, por exemplo, a minha turma de faculdade tinha 28 alunos. 25 eram homens, 3 mulheres. A segunda turma tinha uma mulher. A terceira turma tinha 3. E eram a imensa maioria dos médicos que se formavam eram homens. Era a imensa maioria. A minha turma de medicina, eu entrei na faculdade em 93, já tinha 50%. 50%. Em 93 já tinha 50%. E hoje é muito mais. E provavelmente esse número vai crescer. Vai crescer. Porque o mercado de trabalho tem condições de absorver isso. O Brasil tem hoje 550 mil médicos em atividade.
Nós estamos formando, Carol, quase 40 mil médicos por ano. Quer dizer, em 10 anos, nós vamos dobrar o quantitativo de médicos. Então, toda essa demografia vai se estabilizando num patamar diferenciado. As mulheres vão cada vez ocupando mais os espaços, porque aquelas chamadas especialidades masculinas, você não imaginava que pudesse haver uma mulher ortopedista. Entendeu? Você não imaginava, urologista. Não, no século passado, quando eu me formei, quando a mulher falava que ia fazer cirurgia, ela era totalmente desestimulada. Mulher tinha que ser pediatra ou obstetra, né? Não, e obstetra também as próprias mulheres, às vezes, elas também segregavam as mulheres. Elas queriam obstetra homens. Porque fazia parte da cultura, aquilo estava arraigado na sociedade, e isso, graças a Deus, se diluiu. Perdeu essa importância. Eu acho que isso para a medicina foi muito bom. Sabe o que eu estou lembrando agora, doutor Celso? Dos códigos de deontologia médica, do código de ética médica que foi mudando ao longo dos anos, mas que no primeiro código de ética médica tinha um parágrafo, que eu não vou lembrar o texto de cabeça, mas ele falava mais ou menos assim: doutor, não examine mulher casada sem a presença do marido. Sem a presença do marido. Assim. Tem. E hoje em dia você vê que o senhor vê que no ano passado já teve a mudança da lei que trata sobre o planejamento familiar e que ainda era pedido até o ano passado a autorização da mulher, do marido para a mulher poder fazer esterilização cirúrgica, e hoje em dia a gente percebe que isso também mudou. A grande vantagem da minha especialidade é que, graças a Deus, a gente lidava muito mais com as mães do que com os pais. Entendeu? Porque quem cuidava dos filhos mesmo eram as mães. E quem ia para o consultório tinha uns pais que tinham vergonha de ir ao consultório. Olha que absurdo que não, entendeu? Não era função do pai ir ao consultório de pediatria, a mãe que tinha que ir. E às vezes, normalmente, essas mães de primeiro filho, elas iam com a mãe, com a avó. E de repente a avó chegava lá e falava assim: não, deixa que eu falo, porque você. Aí você tinha que falar: minha senhora, eu não estou aqui para ouvir a senhora. Estou aqui para ouvir a mãe do neném. E o conselho acompanha essas mudanças. Acompanha essas mudanças. Né? O próprio código de ética. O próprio código ele vai se modificando, entendeu? Inclusive com relação aos direitos do paciente, alguma coisa principalmente de informação. Antigamente o médico falava e acabou. Olha, eu não condeno isso, não. Até porque as pessoas têm que entender que o paternalismo era parte do costume social. Toda a sociedade era paternalizada. Então, todas as relações de emprego eram paternalizadas. A medicina era, o médico ele falava e não tinha contestação, porque a informação também era muito pobremente difundida. Ela era muito hermética, era muito fechada, o conhecimento não pode ser fechado. A grande vantagem que o Conselho teve com todas as suas condutas quanto à informação foi exatamente mandar liberar, não tem o menor sentido você ter um conhecimento científico pertencente a um núcleozinho pequeno de pessoas que vão dominar aquele conhecimento. Não tem função social. Por exemplo, você não pode ter um medicamento produzido num país que 98% da população não tem condição de adquirir. Qual é a finalidade que esse medicamento tem? Então, o Conselho tem, sim, condições de definir esse tipo de comportamento através do que pode ser feito ou não pode ser feito. E aí tem a atividade do Conselho que a gente está falando para orientar os médicos em relação às condutas éticas, né? Em relação à população também para alguns esclarecimentos, mas tem o papel político do Conselho. Que o Conselho é político, mas é apartidário, né? Exatamente. Então, é importante que o Conselho também atue junto com o Ministério Público, com as câmaras de deputados, na elaboração ajudando a fazer as políticas públicas, né? E como que o senhor vê essa função do Conselho, essa função política do Conselho? Olha, ela faz parte da própria ideologia do Conselho, porque
diuturnamente nós temos tentativas de invasões às prerrogativas da profissão médica e, às vezes, alguns procedimentos que são relativamente simples, as outras profissões na área de saúde acham que podem fazê-lo. Podem. Só que elas não devem, porque, primeiro, a lei não permite. Aquele é o procedimento prerrogativo da profissão médica. Não pode ser feito por outra profissão. Da mesma forma como nós não podemos invadir aquilo que é da esfera da enfermagem, da fonoaudiologia, da fisioterapia. Tem que haver uma harmonia nisso aí, mas a invasão vem sendo feita assim gradativamente e às vezes eles conseguem alguma representatividade, tentam passar um projeto de lei. Toda a atividade legislativa é acompanhada pelo Conselho Federal de Medicina e nos estados pelos conselhos regionais. Não é que seja para tomar as coisas dos outros, é impedir que aquilo que seja da profissão médica seja mantido para a profissão médica, porque não existe, Carol, não existe técnica médica simples. Ela pode ser simples, mas ela pode ter consequências graves. E quem não sabe tratar a consequência grave não pode executar o procedimento. Eu lembro que não adianta só saber prescrever, saber que dipirona é um remédio para febre, né? A gente tem que saber, se o paciente tiver um efeito colateral daquele remédio, como tratar o efeito colateral. Exatamente. Porque toda mãe sabe que se o filho estiver com febre, vai dar dipirona. Porque já aprendeu isso é uma coisa que vem da sociedade mesmo, né? Claro. E, doutor Celso, o Conselho de Medicina, assim, a atividade do conselheiro, o senhor hoje recomendaria para os médicos terem pelo menos uma experiência como conselheiro? Assim, eu estou falando isso por experiência própria. Eu falo que eu sou hoje uma profissional e uma pessoa melhor depois que eu virei conselheira. Eu consigo ter uma visão muito maior sobre questões éticas, sobre direitos, deveres. O senhor recomendaria para os médicos de conhecer mais a função do conselho, procurar mais, conhecer, se não for conselheiro, mas procurar entender o que os conselheiros fazem? Olha, eu não diria que eles deveriam conhecer. Eu acho que hoje, eu acho que nós deveríamos fazer seminários, simpósios, cursos para os médicos que tivessem conhecer o conselho. Preparar um curso sobre o conselho de 2 dias e dava-se uns 60 inscrições, a quantidade lá do nosso auditório. Fazer um curso para quem quisesse fazer, gratuito, espontâneo, fazia a sua inscrição para a gente ter um controle. E a gente devia, assim, fazer, informar, dizer o que é o conselho. E outra coisa, quando houvesse eleição, que os eleitores deviam dar preferência a esses conselheiros que têm esse curso, têm esse conhecimento. É aquilo que eu estava te falando. De repente, as pessoas estão falando que a gente não faz nada, porque a gente esteja tendo condições, não tenha comunicando direito. Então, eu acho sim que a gente devia preparar os médicos que tivessem interesse em conhecer o conselho, sim, se formando intelectualmente pelo conselho, dando conhecimentos a ele. Põe eles lá dentro, 60 médicos, vamos dar um curso de conselho. Quando a gente entrou, né, teve uma semana de imersão, fizemos final de semana inteiro. De julgamento simulado, de discussão de filosofia, né? Foi. O caso dos exploradores de caverna. Isso, como é que é o nome dos exploradores de caverna? Os exploradores da caverna, que a gente discutiu aí, que é discutido dentro da faculdade de Direito também, né? Foi, exatamente. E uma das coisas que eu lembro, que no primeiro julgamento simulado, um médico que eu tenho muito carinho, muito respeito, ele votou condenando e eu achava que tinha que absolver ou vice-versa, eu não estou lembrando. E ele saiu lá revoltado, eu não acredito que vocês vão... Não, ele foi absolvendo e eu condenando. E aí ele falou assim, eu não acredito que vocês vão condenar uma pessoa desse jeito. Era simulado, não era nem julgamento de fato. Uhum.
E aí eu fui para casa pensando, falei, gente, mas por que que ele não teve a mesma ideia, o mesmo pensamento que eu naquele caso? E aí eu entendi a beleza do julgamento simulado. Eu acho que o julgamento colegiado, perdão. Colegiado. O julgamento colegiado, a gente tem médicos com vivências diferentes, com experiências diferentes, que colocam a sua experiência, a sua vivência naquele julgamento, e a beleza e a segurança do médico que está sendo julgado é essa. É essa. Assim, a coletividade é meio burra, né? Então, quando a gente tem as pessoas que pensam diferente e que se respeitam e que se discute, eu lembro que o senhor me ensinou, eu posso não concordar com a decisão que foi tomada na plenária, mas a partir do momento que saiu da plenária, eu defendo como se eu tivesse votado daquela forma, né? Lógico, a gente tem que aprender. Eu sempre disse o seguinte, na imensa maioria das vezes, a maioria está certa. A maioria tem muito mais chance de estar certa do que eu sozinho. E a gente tem que se conformar com isso, aprender que as coisas são assim. Quem trabalha em colegiados, decisões plenárias, e tem que ser plenária, e o monocratismo é muito ruim, tem que aprender a conviver com o contraditório. Se a gente prega o contraditório e a ampla defesa, você tem que interpretar também que a opinião dos outros, ela não é obrigada necessariamente a ser a sua, não. Então, a capacidade de convencimento, uma coisa que você aprende lá no conselho é convencer os outros, né? E já aconteceu de voto que eu dei de um jeito no primeiro ano de gestão, que no último ano eu já falei assim, eu teria votado diferente, porque a gente debate, a gente conversa, a gente muda de opinião. Eu fiz um pós-graduado em Direito Médico, então eu estava conversando com o professor, estava falando com ele, na minha visão, direito é convencimento. O exercício do direito é o exercício do convencimento. Você tem que convencer o outro lado. Agora, é tal história, por isso que é bom. Isso enriquece muito, muito o trabalho médico. Por isso que o trabalho no conselho encanta, e às vezes a gente tem essa impressão. O médico fala muito o seguinte, é um absurdo, o Código de Ética Médica tem 8 direitos dos médicos e tem 117, não sei que, obrigações, mas o Código é de ética, é de conduta. Eu costumo brincar que você tem o direito de permanecer calado, né? Calado, exatamente. O Código é de conduta. O médico tem que saber de que ele está sendo acusado para ele poder se defender. Porque se você fizer um código genérico, ele vai ser acusado de maneira genérica e a defesa dele é prejudicada. E a gente garante que dentro daquele elencado de artigos, ele não vai ser agravado por um artigo que esteja fora daquele elenco. Entendeu? Ele sabe, por isso que tem que ser assim. Agora, o que ele tem direito de fazer é o que o direito de qualquer cidadão tem em relação ao seu ofício, né? Cada um faz o que o ofício dele permite que ele faça. A gente está chegando ao final, doutor Celso, o tempo passou bem rápido, conversar com o senhor é sempre um prazer e uma honra, né? Eu sempre aprendo muito com o senhor, toda vez que a gente conversa, e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para os médicos mais novos, para quem tem interesse nas atividades do Conselho, fazer um convite para conhecer o CRM Espírito Santo, né? Eu acho o seguinte, o Conselho está aberto. Eu vou contar uma história. Quando nós fizemos uma chapa para concorrer ao Conselho, o Conselho foi inaugurado em 1958. Tem tempo para falar isso? Tem. O senhor tem o tempo que o senhor quiser. Bom, o Conselho foi inaugurado em 1958. Ele tinha uma sede, depois passou por uma sede maior, e nessa sede maior tinha uma porta de jacarandá enorme, preta, fechada. Então ninguém sabia o que tinha atrás daquela porta, todo mundo tinha um medo de entrar ali no Conselho, porque aquela porta era sinistra. E nós fizemos uma chapa para tirar aquele pessoal antigo de lá. Nós fizemos uma chapa para concorrer, porque não podia mais deixar o Conselho daquela forma. E o nosso principal lema de campanha, nós vamos abrir a porta do Conselho. Isso foi em 1983. Nós vamos abrir a porta do Conselho. Inclusive, a secretária ligou para o presidente, doutor fulano, doutor Luiz,
Eles estão falando que vão abrir a porta do conselho. Eu falei, isso mesmo, nós vamos abrir a porta do conselho. E abrimos a porta do conselho. Pessoas que os médicos tinham medo. Eu tinha um colega meu que uma vez disse o seguinte, olha, se você tiver, não me manda a carta do conselho nem para fazer elogio, dizer que eu fui premiado, não me manda, porque se chegar a carta do conselho lá em casa, eu infarto. Entendeu? Então era esse o conceito que se tinha, nós fomos conseguindo mudar aquilo. Os julgamentos, eles eram feitos até a hora de votar. Na hora de votar, tanto o polo ativo quanto o polo passivo tinham que ir embora. Aí no Conselho Federal, numa reunião que a gente teve lá, falou assim, agora nós vamos fazer tudo presencial, o médico vai ter que assistir o julgamento mesmo. Teve uma resistência enorme, achando que ia haver tiro, que ia haver não sei o quê, que ia haver não sei o quê, e acabou não tendo nada disso, e foi muito melhor assim você dizer para o médico por que ele estava sendo punido. Isso é importante que seja feito. Outra coisa é que o médico tem que ter garantia que ele vai ter um julgamento justo. Então você tem que deixar de lado uma série de preconceitos ou de conceitos que você tenha, entendeu? E dar a ele aquilo que realmente ele merece, né? Porque nem sempre a punição do conselho ela é uma chaga que o médico carrega. Pelo contrário, às vezes ela pode corrigir rumos que poderiam desembocar em lugares muito piores, muito piores. Eu já vi acontecer fatos assim, já acontecia um médico que fez um monte de coisa, em cirurgia plástica, que foi acusado, ele ia ser cassado. Quando abriram a sindicância contra ele, ele parou de trabalhar, fez uma prova para a residência médica, passou na prova de residência médica, fez a especialização, recebeu o título de especialista, fez a prova, e não precisava fazer para ser especialista da Associação Médica Brasileira, fez a prova, passou. Quando nós fomos julgá-lo, uma das coisas que eu falei é o seguinte, nós começamos o processo contra um médico e nós estamos julgando outro médico. Então nós temos que dar a chance para ele. É claro que ele vai levar uma sanção, mas não é a cassação. Ele tem chance de ir, hoje trabalha, entendeu? Não tem problema nenhum. Essa é a função do CRM. Agora, é a tal história, quando você julga o médico, outras coisas que as pessoas falam, mas o médico tem que ser julgado pela justiça e não pelo conselho. Eu falei assim, olha, o dia que acontecer isso, nós hoje, 85% das denúncias que são feitas contra médico não tem fundamento. Elas são arquivadas ou o médico é absolvido. O dia que a gente não julgar mais e deixar para a justiça julgar os médicos, vai acontecer o contrário. 85% dos médicos vão ser punidos. E é bom o senhor falar isso, doutor Celso, porque as pessoas acham que o conselho arquiva porque é corporativista, e não é. Não é. Não é corporativismo, assim, e eu sou bem crítica com condutas erradas de médicos, né? Então, o pessoal até me conhece muito por isso, que eu sou a mais brava do conselho. Posso falar assim? Que eu sou a médica, eu sou a conselheira mais brava. Mas muitas vezes é isso que o senhor está falando, é porque a pessoa está insatisfeita da forma que foi tratada. Claro. E em algumas vezes elas só querem um pedido de desculpa. É isso mesmo. Ou só querem entender o que aconteceu porque não foi explicado o que aconteceu. Igual o paciente, né? Por trás da acusação contra um médico, necessariamente não está envolvida a parte técnica. A maioria das causas de denúncia contra médico é o ressentimento. O ressentimento é a falta de informação. Falta de informação, mas está incluído o ressentimento. Foi mal atendido, houve uma quebra de relação, houve ofensa, houve uma série de coisas, indiferença. De médico com paciente, de médico com médico também. Médico, a gente também recebe muita denúncia de problemas de trabalho. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que ser o seguinte, façam um bom prontuário, trate o seu paciente com civilidade, reconheça que a sua função é um direito dele,
você não vai ter problema nenhum com relação à ética médica. E venha conhecer o conselho, saber o que a gente trabalha, porque foram... Claro. É muito serviço em favor do médico. É muito serviço em favor da população. O CRM Espírito Santo agora tem procurado se aproximar mais, informar mais, passar para os médicos e para a população todas as atividades que a gente faz. Estamos intensificando as fiscalizações, porque essa era uma necessidade da própria população, né? Elas queriam que a gente fiscalizasse mais a atividade médica. E vamos lá para o seu recado final, para a sua mensagem final para os médicos. Olha, eu acho que os médicos têm que se convencer que, a partir de agora, a necessidade de atualização técnica deles vai ser cada vez mais rigorosa. Daqui a pouco eu acho que a gente vai ter um podcast sobre tecnologia e saúde médica. Então você vai fazer uma pergunta ao médico que vier fazer o depoimento, seguinte: o que vai ser depois da robótica? Vou anotar a pergunta. Hein? Não, porque o que veio depois da vídeo, né? O que veio depois da laparotomia exploradora, depois o que vem aí? Porque vai vir muita coisa com uma rapidez muito grande. Aquele conhecimento que durava 20 anos, que você estudava a mesma coisa durante 20 anos, vai acabar. Como está no nosso Código de Ética Médica, compete ao médico manter-se atualizado. Trabalhar com ética, com respeito aos profissionais e aos pacientes, né? O que era um dever agora vai ser uma obrigação. Isso. Vamos encerrar nosso bate-papo, vamos encerrar nossa conversa. Gostaria de agradecer ao senhor por mais uma vez essa conversa tão agradável. Aprendemos muito com o senhor. E vamos lá, né? Você que assistiu esse vídeo, que ouviu esse podcast, deixe seu like, ativa o sininho lá na página do Conselho, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Porque aí vocês vão ficar acompanhando todos os próximos passos do Conselho. Obrigada, doutor Celso. Nada, foi um prazer enorme, Carol.